E aquele sonho teve uma impressão muito forte na mente de Nabucodonosor. Quando o profeta diz assim, tu és a cabeça de ouro, ele realmente ficou bastante impressionado com isso. Mas parece que ele não entendeu ainda a mensagem de Deus. Deus vai ter que trabalhar um pouco mais profundo, no nível mais profundo, na vida desse rei. No capítulo 4, quando nós vamos estudar domingo que vem, nós vamos ver como Deus usa alguns métodos mais dramáticos quando Ele quer alcançar alguém que resiste à sua graça. Mas, como parte desse drama, como parte dessa história, dessa peça em vários atos, o rei fica impressionado com a ideia de que ele é a cabeça de ouro. Então nos conta a história que logo depois que ele teve essa visão, esse sonho, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Não era só a cabeça, agora toda a estátua era de ouro, cuja cabeça era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. No capítulo 2 nós tínhamos visto um sonho dado por Deus, onde Daniel fez a sua interpretação, e no capítulo 3 nós vemos um homem estabelecendo uma estátua que era a sua imagem. A imagem do homem. Então o capítulo 2 ele contrasta com o capítulo 3, porque um foi dada a visão de Deus e a outra foi a visão de um homem. A estátua diz, ela tinha 60 côvados. O côvado era uma medida muito comum na antiguidade, é uma medida padrão usada por vários povos da região mesopotâmica ou da região do Oriente Médio. Ela era uma medida que ia do cotovelo até a ponta dos dedos. Ela variava conforme o tamanho dos povos. Dá para se ver isso, né? Povos maiores, povos mais baixos. Então o côvado tinha uma oscilação que podia ir de 45 centímetros até 55 centímetros. Então, tomando em média aí o côvado judaico, 45 centímetros, essa estátua, ou 55 centímetros, essa estátua deveria ter em torno de 36 metros de altura. É interessante que ele diz que a estátua tinha 60 côvados de altura e também 6 côvados de largura. Veja que ele usa o número 6. Nós tínhamos falado na semana passada que o número 6 era um número sagrado para os babilônicos. E nós herdamos muitas coisas do nosso dia a dia, foi adotada o sistema sexagenal. Por exemplo, a hora não é formada por 100 minutos. Nossa unidade de medida é o padrão 100. Nós herdamos isso dos franceses, né? O sistema americano é herdado dos ingleses. Como os ingleses e franceses não se dão muito bem, até hoje os americanos adotam o sistema inglês e o resto do mundo adotaram o sistema francês. Mas desde quando a Inglaterra vai adotar alguma coisa que é costume imposto pelos franceses, né? Mas isso já é briga entre eles. Entre nós nos interessa dizer que nosso padrão quase universal, então, é o padrão de 100, é o padrão métrico. Um metro tem 100 centímetros. Então nós estamos acostumados com múltiplos de 10. Mas os babilônicos consideravam o número 6 um número sagrado. Portanto, eles usavam múltiplos de 6. Por isso nós temos 60 minutos numa hora, 60 segundos em 1 minuto, e não 100 minutos e 6 segundos. Nós temos um dia de 24 horas, 4 vezes 6, dividido em duas partes, de 12 horas, 6 vezes 2, múltiplos de 6. O calendário é dividido em 12 meses, 6 vezes 2, de 30 dias em média, 6 vezes 5. E os zodíacos são 12 as constelações que são visíveis. Existem várias constelações, mas 12 são visíveis no hemisfério norte e no hemisfério sul do planeta. Algumas são visíveis só no hemisfério sul, outras são visíveis só no hemisfério norte. Natural, né? A Terra é redonda, mas existem 12 que são visíveis nos dois hemisférios. São as chamadas zodiacais, são os 12 signos do zodíaco. Quem estabeleceu isso foram os babilônicos. E é interessante que os instrumentos que tocaram naquela manhã, naquele dia, para a adoração dessa estátua de ouro, eram 6. Então o número 6 ele está impregnado em todo o capítulo 3 de Daniel. E é interessante também nós sabermos
que isso não é acidental, não é ocasional, é intencional. No capítulo 13 de Apocalipse, qual é o número da besta do anticristo? 666, 666. Nós sabemos que o 6 é o número do homem, que o homem foi criado no sexto dia. O 7 é o número da perfeição, o número de Deus, quando Deus descansou no sétimo dia. 666 é a tentativa do homem insistir em chegar à divindade. Ele tenta, mas não consegue chegar ao número 7. Então, 666. E esse número 666, o número 6, ele vai aparecer também no capítulo 3 de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, na planície de Dura, nós sabemos que a região de Babilônia é uma planície, a região mesopotâmica lá entre o rio Tigre e o Eufrates é uma planície. Então ele fez aquela estátua, colocou bem no meio do campo e agora convocou todos os seus líderes, toda a sua diplomacia, todos os seus governantes e o povo que eles representavam para adorar aquela estátua. E a ordem foi que o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando virdes o som, olha só, da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles. 6 instrumentos. E de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E o arauto apregoava em alta voz. Desculpa, aqui foi uma repetição. Então, no campo de Dura, a estátua ela tinha mais ou menos a altura correspondente ao edifício de 10 andares. 36 metros de altura, aproximadamente. E Nabucodonosor retrucou. Veja bem, Deus tinha dado a estátua, vamos fazer um paralelo aqui, ó, entre a estátua do capítulo 13 e a estátua do capítulo 7, do capítulo 2. Na estátua do capítulo 2, que representa os reinos deste mundo, o sonho foi dado por Deus. Mas na mente de Nabucodonosor, ele retrucou: não é bem assim, Senhor. Não pode haver uma imagem com a cabeça de ouro, outro império de prata e outro de bronze. Toda a imagem é de ouro. Meu reino permanecerá para sempre. Então, ao fazer aquela estátua de ouro, ele estava desafiando a revelação que Deus tinha dado para ele. Ele estava dizendo: não é assim, Senhor. Não vai haver outro reino que vai me suceder e outro reino após ele, e assim até chegar ao teu reino. Não. Toda a estátua vai ser de ouro. Como eu sou a cabeça de ouro, o reino de Babilônia vai permanecer. Então ele estava desafiando a autoridade do Deus do céu. E é interessante que hoje, quando se faz escavações arqueológicas, é comum encontrar pedras, na verdade placas de barro, né, porque era assim que eles escreviam, de construções em que no pé está escrito exatamente isso. Eu, Nabucodonosor, construí esse prédio e foi dedicado ao Deus tal. E ele terminava essa dedicatória, essa placa de inauguração, dizendo: a excelência do teu reino dure para sempre. Desejando que o seu reino, o reino de Nabucodonosor, durasse para sempre. Essas pedras estão espalhadas com essas placas de barro, elas estão espalhadas pelo mundo todo, até no museu da Unasp, aqui em Artur Nogueira, em Engenho Coelho, no interior de São Paulo, que é o maior museu de arqueologia bíblica da América Latina. Existe uma desses tijolos com essa inscrição, onde Nabucodonosor desafia a revelação de Deus, dizendo que o reino dele duraria para sempre. E ele diz ainda que qualquer que não se prostrar e não a adorar ou não reconhecer a sua autoridade, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então qualquer pessoa que rejeitasse essa imposição cultual seria queimada viva. Então, no capítulo 3, nós temos um rei corrupto e uma falsa imagem a ser adorada. E um Cristo compassivo, né? Tempo de prova. O tempo de prova que está diante de nós, segundo a profecia bíblica, que vai acontecer nos nossos dias ainda. Nós vamos encontrar também um soberano mundialmente poderoso, que nós chamamos de Anticristo. Ele vai fazer um decreto universal
e vai fazer a obediência forçada, onde as pessoas que não obedecerem serão condenadas à morte, levando uma adoração forçada da sua imagem. Então, ele vai fazer uma imagem e vai forçar as pessoas a adorarem a esta imagem. Então, no tempo de Daniel, eles tinham que enfrentar uma imagem falsa, uma grande atribulação e um decreto de morte. Mas eles tiveram um livramento milagroso. Então percebam, irmãos, que existe um paralelo muito grande entre a experiência daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o povo de Deus é remanescente nos últimos dias. Nós também vamos passar por essa provação, uma provação muito parecida, onde teremos que seremos forçados a adorar uma falsa imagem, a imagem da besta. Será o tempo da grande tribulação. Haverá um decreto de morte para aqueles que não aceitaram a autoridade da besta e não tampouco a sua adoração. Mas vai haver um livramento milagroso, da mesma forma como houve com os amigos de Daniel. Então existe aqui um paralelo muito grande entre o capítulo 3 de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós lemos o seguinte: que essa besta, esse poder, essa autoridade que nós chamamos de anticristo, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Então, nos nossos dias vai acontecer que o anticristo foi ferido de morte, mas está se recuperando, o prestígio dele está sendo conquistado aos poucos. Nós sabemos que isso é uma referência ao papado. E o que está acontecendo agora? Exatamente a restauração da ferida mortal. Os irmãos sabem que durante 40, 50 anos, Cuba ficou na lista de estado que financiava o terrorismo. E por causa da Guerra Fria, Cuba era proibida de fazer comércio com qualquer outra nação, porque os americanos impuseram um boicote econômico a Cuba. Em 63 aconteceu a chamada crise dos mísseis, né? Foi quando os russos, aproveitando a proximidade de Cuba, que fica aproximadamente 150 quilômetros da costa da Flórida, estabeleceram bases para lançar mísseis nucleares para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, naturalmente, está protegido contra qualquer outro ataque, porque é cercado de água. Na costa leste você tem o Oceano Atlântico, na costa oeste você tem o Pacífico. No sul, o México, que é praticamente um território americano. E no norte, o Canadá, que nem conta, né? O Canadá é gelo, montanha, e não tem ninguém morando lá. E o Canadá é praticamente uma província americana. Então, geograficamente, os americanos estão isolados. É difícil você tentar invadir os Estados Unidos, com certeza. Não é a mesma coisa que acontece com os países da Europa. E nós sabemos que os russos, sabendo disso, e como os americanos tinham colocado um cinturão de bombas nucleares em torno da Rússia, através da OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, então estabeleceram bases militares na Alemanha, bases militares na Turquia, bases militares nos países do Oriente Médio e até mesmo no Japão. Então, os russos estavam cercados de bombas nucleares. Eles disseram, não pode ficar assim. Então eles foram tentar colocar mísseis em Cuba. E quando fizeram isso, os americanos cercaram a ilha de Cuba de navios e disseram o seguinte: só passa comida. Se entrar alguma arma aqui, a gente vai detonar Cuba. E ficou naquele impasse. Foi a única vez que o mundo ficou à beira da Terceira Guerra Mundial. Diretamente a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Os russos recuaram. E agora Cuba ficou isolada todos esses anos. O ano passado, sem mais sem menos, Obama anuncia de que Cuba não é mais inimiga dos Estados Unidos e que o bloqueio foi suspenso. E sabe quem tinha intervindo em favor de Cuba? O Papa Francisco. Ele, usando o prestígio que ele tinha, ele aproximou a família Castro do governo americano e reconciliou dois povos inimigos. Intervenção do Papa. Isso já tinha acontecido alguns anos atrás, quando caiu o comunismo, porque o Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, que foi um Papa que ficou 28 anos no poder, e foi um Papa muito carismático, muito amado pelo povo. Ele conseguiu, com o apoio com o apoio do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra, dinamitar o comunismo. Porque ele era polonês,
E ele usou as influências dos contatos que ele tinha na Polônia para acabar com o comunismo na Polônia. E foi o efeito dominó, acabou na Polônia, acabou em todos os países do leste europeu e acabou ruindo na Rússia. Influência do Papa. Então, aos poucos, o papado está recuperando seu prestígio. Mas nós sabemos que a recuperação da ferida total, a cura da ferida total só vai ser possível quando a Europa toda se unir, formar um bloco econômico único, um bloco político único e entregar a autoridade do velho mundo para o anticristo. E aí, essa autoridade, que é a cura da ferida mortal, só vai ser recuperada quando os Estados Unidos apoiarem essa iniciativa. O falso profeta, que nós conhecemos como a segunda besta, né, que é um reino, diz a profecia que faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então nós vamos ver os Estados Unidos, no futuro não muito distante, abrindo mão das duas maiores marcas, das duas maiores características que assinalam o seu governo, que é a liberdade religiosa, a liberdade política, a democracia e a liberdade religiosa, rasgando a Constituição americana e agora impondo um decreto, obrigando as pessoas a adorarem a imagem da besta e a besta, restaurando a autoridade que o anticristo tinha no passado. Isso que está previsto na profecia. A profecia diz que a segunda besta, o falso profeta, ele tem aparência de cordeiro, mas ele fala como dragão. Ele tem 2 chifres, que representam exatamente as duas características americanas, a liberdade religiosa e a liberdade política. Quando os pais peregrinos migraram para os Estados Unidos, o lema deles era uma terra sem rei e sem papa. Vamos estabelecer aqui a república, e onde vai haver respeito, todas as pessoas vão poder cultuar a Deus livremente aqui. E foi isso que fez a grandeza da nação americana. Mas no futuro não muito distante nós vamos ver um tempo em que no evento vai haver uma promulgação de um decreto liderado pelos Estados Unidos, e eles têm poder, eles têm autoridade, eles têm as condições de fazerem isso. Porque as pessoas obedecem aos Estados Unidos tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural. Eles têm a influência sobre o mundo tanto do ponto de vista econômico como cultural. Os Estados Unidos fizeram a única guerra que o exército americano perdeu foi a Guerra do Vietnã. Esses tempos eu estava lendo uma reportagem sobre o Vietnã de hoje. Há 50 anos atrás eles perderam a guerra, há 40 e poucos anos atrás saíram do Vietnã. A única derrota que o exército americano teve, né? Mas hoje a economia vietnamita está na mão dos Estados Unidos. 50% das empresas que operam no Vietnã são americanas. Perderam a guerra política, mas ganharam a guerra econômica. Então, ou os americanos controlam pelo poder político, pela força da arma, ou controlam pelo poder econômico. Mas controlam. 25% de toda a economia do mundo está na mão dos americanos. Eles são 5% da população mundial e controlam 25% da economia do mundo. Então eles vão exercer essa autoridade para levar o mundo a adorar o anticristo. E as pessoas que não obedecerem a sua voz, ao seu mando, vai haver um decreto de morte, como houve para os jovens em Babilônia.